Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais essa live pela Casa Fraterna Novo Caminho, continuando a lição do livro Jesus no Lar, as lições do livro Jesus no Lar. Hoje nós vamos com a de número 38, que é o argumento justo. Boa noite, Patrícia, boa noite, Nadir, Cristina, sejam bem-vindas. Joyce, boa noite, tudo jóia? Vamos chegando. Enquanto isso eu vou escrevendo aqui a lição 38 do livro. Renato, boa noite. Ju Ribeiro. Boa noite, Amanda. Livro Jesus no Lar. Vou deixar fixo aqui. Chama o argumento justo. Fixando. Pronto. Tá fixo. Boa noite, Habib. Tudo jóia? Estamos por aqui. Pessoal, lembrando a todos, né, de colocar água, copo, garrafa, né, o que preferirem, aí perto de vocês, enquanto a gente vai trocando, né, ideias sobre essa lição, vai fazendo esse nosso bate-papo, essa água vai recebendo essas impressões, vai recebendo esses nossas vibrações, né, em nosso benefício. Carol, boa noite. Mãe também, tá na área. Salve a força, salve. Paulo Estevão, boa noite. Saúde integral, muito bem. Corpo, mente e alma. Me ouvem bem? Tá tudo tranquilo o som? Beleza. Andréia, boa noite. Seja bem-vinda. Beleza, beleza. Silvinha, boa noite. Tá joia? Boa noite. Quem está no perfil Estúdio K, cabeleireira. Boa noite, sejam bem-vindas. Está entrando. Boa Noite. noite. Tudo jóia, Vitória? Tudo bem, e você, Diego? Beleza. Tá bom. Hoje estamos com novidade. Sim. Vitória começando conosco. Né? Boa noite, pessoal. Vamos que vamos. Aqui não tem segredo. Aí, Felipe. Aí, agora sim. Felipe gosta, né? Tudo bem, gosta. Zoeiro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ok. Já falei, pessoal, sobre a água. A gente pode passar para a prece, né, Vitória? Podemos. Vamos nessa. Então, pessoal, convidar todos agora a procurarem uma posição confortável para sentar, para ficar, enquanto a gente fecha os nossos olhos
serena os nossos pensamentos e a nossa respiração. Tranquilizamos. Agradecendo sempre pela oportunidade desta reunião, em que todos buscamos beber dessa fonte de aprendizado, essa fonte do conhecimento, que são as lições do Mestre Jesus. Pedindo que nos ilumine a todos durante essa transmissão, mas não só, derramando sobre cada um de nós os medicamentos dos laboratórios do infinito, trazendo-nos tranquilidade, paz, coragem, que nossos amigos, parentes, colegas, onde quer que se encontrem, também recebam essas impressões, essas mesmas bênçãos. E sendo assim, damos início à transmissão da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Podemos começar, Diego? Sim, vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar sobre a lição 38, como o Diego já falou, que é o argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal, qual me vejo? Interferiu Pedro, considerando. Por minha vez, observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se não encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido. Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador?
Você quer que continue, Diego? A gente faz uma pausa aqui. Não, vamos lá. Uma pequena pausa, né? Aí ele fala que outras vozes se fizeram ouvir, né? No cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Bom, o que nós temos aqui por enquanto? Aquele climão. Climão. Estava em casa de Simão Pedro, né? E um climão tomando conta do ambiente. Tá. Uma situação que não chega a ser inédita, né, no Evangelho, que foram esses ataques aí, ó. Tadeu e André atacados, né? É o que fala bem no começo, as margens do lago, tá? Por alguns malfeitores e tal. E o que parece é que revidaram o ataque, né? Não, ele fala assim, reação apressada. Tudo bem, foram atacados na beira do lago por malfeitores, etc. Viram-se constrangidos a reação apressada. Não fala qual. Você podia até imaginar, fugiram, tudo mais. Mas, pelo contexto aí seguinte, dá a entender que não foi bem isso que aconteceu. Né? No mínimo, uma retorção aí, uma falação teve contrária, porque pesou muito na mente quando Jesus estava falando. Né? Eles estavam lá atormentados, irritadíssimos, né? Como está falando aqui, só que aí Jesus começou a palestrar, começou a ensinar sobre a glória, né, do porvir. Passar perrengue aqui e a glória no porvir. Né? Algo do tipo aguentar a pancada para a recompensa vir depois. Tá, só que aí os dois não se contiveram. Eles deixaram explícito, né, que estavam incomodados com a situação. E aí a gente viu que não era só os dois. Né? Na verdade, dois viraram quatro. 4 discípulos. Situação parecida. Claro que os dois que haviam acabado de ser atacados estavam mais afetados. Né? Ao menos foram os primeiros a falar. Né? Tadeu falou, depois André. E aí eu desafio todo mundo aqui que está na live e todo mundo que assistir esse vídeo depois, né? Se não passou, pelo menos uma vez na vida, um pensamento desse por aí. Mesmo que tenha passado correndo. Desafio. Desafio. E aí, claro, aqui a gente está falando de uma situação muito peculiar, né? São os apóstolos que estavam em contato direto com Cristo, mas direto, conversando com o homem. Né? Olha lá, podia encostar nele, né? É uma situação bem peculiar. Mas eu desafio ainda assim. Né? Quem se propôs a fazer alguma coisa, especialmente nessa seara cristã, e não passou isso pela cabeça. Pô, eu acho que eu não consigo, não. Eu acho que eu não sou qualificado. Para resumir, né? Porque o André, o Tadeu, aqui o primeiro, ele, assim, ponto em comum primeiro, né? Ponto em comum. Todos falam, eu quero, né? Eu tento, eu quero e tudo. Aí, vírgula, mas vem alguma coisa, né? Mas Tadeu disse assim, sou o portador de um coração indisciplinado e ingrato. Eu ouço o evangelho, ouço os ensinamentos, tá? Mas lá fora eu não consigo. Eu não consigo ser tão firme assim, né? Em resumo. No trato com o mundo, não passo de um espírito remitente no mal. Ou seja, eu transito entre um lado e o outro. Né? E sentiu-se mal com isso. Uma espécie de agente duplo. Né? Que é aquela história de servir a 2 senhores, né? Que Cristo já havia falado que é impossível. Impossível chegar a algum lugar proveitoso dessa maneira. E logo depois a estrutura é parecida, né, das falas. Tem isso, a vontade, olha, eu tenho disposição, tenho. Só que eu sou, coloca lá, né, o demérito, o vício de cada um, né, alguma coisa. E depois se pergunta se está mesmo pronto para isso, né? Se está qualificado para isso, se eu sirvo para isso. Ele fala, como, Tadeu, como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Quais condições? Lembrando, coração indisciplinado e ingrato. Né? E, claro, Jesus ficou só ouvindo aquilo. No primeiro momento, ouviu os 4, né? Ficou só ouvindo. Vamos ver.
que mais, né? Que vem. O André, mesma forma. Segundo o André, bastava uma palavra de incompreensão, uma palavra atravessada, para ele já, né, virar a casaca, né? Como se diz. Para desarmar-me. Ele usa esse verbo, né? Para desarmar. Do tipo, ele tá, até vai, né? É ovelha obediente nas palavras dele, do lado do Cristo, mas quando vem uma palavra atravessada, aí vira lobo, né? Sai de ovelha, vira lobo. Segundo ele, ele é incapaz de tolerar insulto ou a pedrada. E pergunta se é justo. É justo prosseguir ensinando? Logo eu não aguento uma palavra. Como é que eu vou ensinar se eu não aguento uma palavra? Né? Sobre prática do bem e tudo mais. Assim, percebamos que os questionamentos são muito justos, né? São muito razoáveis. É do tipo, que moral tenho eu para ensinar o bem, para falar, não, tenha paciência, né? Tenha resignação, seja obediente. Se eu não estou sendo paciente, não estou tendo resignação, não estou sendo tão obediente assim. As perguntas são pertinentes, são interessantes. Por isso que eu fiz o desafio, né, Vitória, no início. Não, eu quero ver quem nunca se perguntou uma coisa dessa, né? Nós somos desafiados todos os dias, né, Diego? Todos os dias a gente tem algum desafio para atravessar assim na nossa vida, né? E às vezes vem esse pensamento mesmo, né? Nossa, eu tô lá dentro do centro, fazendo todos os estudos, mas por que que eu tô com esse pensamento, né? E uma coisa que me veio assim na cabeça nessa fala do André, esse finalzinho, como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto. Eles falam, mas eles também têm a consciência, né, do erro, da onde ele precisa modificar. Então, eu acho que é esse o ponto que eu acho que a gente precisa tirar de ensinamento dessa lição. Que a diferença entre uma pessoa que simplesmente fala algo e não cumpre, para aquela que comete o erro, mas tem a consciência que ela errou e que ela precisa modificar aquela característica, é justamente isso, né? Que a pessoa sabe da necessidade da mudança e que, mesmo estando ali sempre conectada a Jesus, estando ali aberto a ajudar outras pessoas, ela tem os erros dela e ela tá aqui em aprendizado. Mais pra frente vai ser até a resposta de Jesus, né? Que nós somos aprendizes. E é isso. Sim. Juntos de Tadeu e André, aí vieram, né? Pedro, que falou isso aí, né? Se acha insuficiente, completo. Segundo ele era o pior de todos. Né? Na fala dele, ele fala. Né? Mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Pedro, é o jeitão dele, né? Aquele jeitão dele. Ele chama... Ele fala assim, né? Uma coragem louca. Espanto-me diante da coragem louca dentro da qual vem abraçando os atuais compromissos. É no sentido assim, a minha ousadia, né? Olha como é que ousadia, que eu estou ousando fazer, sendo que eu sou insuficiente, completo, o pior de tudo. Né? Olha só. E daí, depois do Tiago, aí teve outra ainda, né? O Tiago, que ao final ele perguntou assim, não estarei enganando o próximo? Né? Ele fala assim que pavorosas desilusões lhe tomam de improviso, né? Desilusões. Já passa a duvidar das coisas e tal. Né? Não estarei enganando, tortura minha incerteza, quem sabe se não passo de reles mistificador. Olha como é que é pesado isso aí. Foi uma culpa muito grande, né, para todos eles. Gigante. Sentir tudo isso que eles sentiram. Gigante, gigante. E, repetimos, os questionamentos são razoáveis, são bem razoáveis. E isso que você disse, Vitória, é importante demais, porque acontece de a gente ver o movimento oposto. Como assim, movimento oposto? O movimento aqui é o quê? Eles, tudo bem, até então estavam só lamentando. Lamentando e se questionando. Então entraram numa vibe complicada, né? E obviamente estavam na presença do Cristo. Isso não ia ficar assim, né? Nunca vai ficar assim. Sempre vai ter um ensinamento, sempre vai ter um up ali, na moral, pessoal. Ele tá lá, ele levanta. Líder faz isso, não é assim? Qualquer instância, empresa, família, amigos, tudo.
Porque Cristo não faria uma coisa dessa, né? O maior líder da humanidade não vai fazer? Claro que vai fazer. A gente vai ler isso daqui a pouco. Então ele tratou de levantar a moral do pessoal, que estava se achando mesmo. É o pior do pior. E pelo que eles falavam, pior mesmo, já que tinham conhecimento, estavam em contato com o mestre e não conseguia fazer, né, a coisa de acordo com o que o mestre falava. Só que essa exigência que eles se impuseram, ela é superior à própria condição. E que depois entra Jesus falando. Né? É superior. A gente não tá, a gente não é essa Coca-Cola toda ainda, né? A gente não está nessa condição toda de ser aquele homem de bem que descreve o evangelho, né? Os caracteres do homem de bem e tudo mais, que passa ileso, ou passaria pelo menos nesses ataques, né, que Tadeu e André sofreram, passariam ilesos. Nem daria bola para aquilo, né? Ainda ia dar bom dia, tá, tchau, boa noite, qualquer coisa assim. Né? Não ia ligar em absoluto para nada. Disso porque, né, já tem a certeza de que está no caminho certo e isso aí é só um desvio de foco. Né? Uma parada para atrapalhar um pouco, tentar desequilibrar. É assim que ia ver, pelo menos, né? Já que a visão sobreleva a humanidade, olha como se fosse por cima. Não é o momento que interessa, é a meta, é o objetivo ali, ó, lá na frente, é isso que interessa. Então esses percalços aqui não são tão relevantes assim, até porque essa vida aqui não é tão longa assim, né? O que interessa mesmo é depois, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então o que interessa é o que eu apreendo daqui que eu estou fazendo. E se eu fizer a mesma coisa que eu sempre fiz, qual é o crescimento? Então, bora, vamos passar direto. Né? Por aí, o raciocínio. Mais ou menos assim, né? Sim. E aí veio Jesus, né? Aí vamos ler a última parte aqui, Vitória, por favor. Né? Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Rubor, né? Ficaram vermelhos, ficaram com vergonha, né, de terem falado o que falaram, né, no começo. Bom, como bem contundente a fala dele, né? Ele fala, pô, não vi ninguém alado, né, com asa. Não tem nenhum anjo aqui. De fato, não tem nenhum anjo. Claro, Jesus não era puxa-saco. Nunca foi. Né? Então, primeiro ele manda real. Não tem ninguém aqui que é anjo. Ponto. Aliás, aqui, na Terra, nem está em condição de receber anjo. Basicamente isso que ele fala. Eu acho que o que Jesus também quis dizer é mais ou menos assim, para a gente abrir mão da nossa expectativa de que em algum momento nós somos próximos a anjos, né? Porque a gente está muito distante disso, como a gente comentou antes.
nós somos imperfeitos, cometemos erros, a gente está aqui num processo de aprendizado. Então, todos os dias a gente tem algo a aprender. Nós somos, inclusive, muito pequenos perto do que a gente estuda, né? O evangelho é muito maior do que nós, do que qualquer coisa que a gente faça aqui na Terra, né? Então, acho que Uhum. é mais ou menos isso mesmo que Jesus quis dizer. E aí aliviou, né, de certa forma, aliviou essa culpa dos apóstolos que estavam lá, né, achando que tinham que ser anjos, né, para poder fazer alguma coisa. Agora, se a gente fosse esperar, né, Vitória, chegar nesse ponto, naqueles caracteres lá do homem de bem, né, do evangelho e tal, para poder começar a fazer alguma coisa, a gente não ia fazer nada, né, quase nunca. E eu tenho minhas dúvidas se a gente chegaria em algum lugar, para falar a verdade, porque a gente aprende, a gente lê, a gente estuda, né, a gente pode até decorar, no extremo dos casos, né, a lição. Mas a vivência é outra parte do conhecimento. É outra coisa. É outra coisa. Né? Mesmo na escola, na faculdade, né? Às vezes a gente aprende lá, tá lá. A gente aprende tudo que a gente tem que saber na faculdade. Pode ler todos os livros, de capa a capa. Não vai aprender. Não vai, simples assim. Isso aí Sim. é unânime a parada. Não tem um que aprende tudo da profissão, do ofício, da escola, qualquer coisa, da faculdade, só com livro. Tem que ter a vivência prática. Sim. E aí é por isso que é importante sair da bolha, sair da caixinha. E é isso que, esse confronto que gerou o conflito interno dos apóstolos. Né? Foram confrontados com o quê? Com eles mesmo. Exatamente. Com um espelho, como se fosse um espelho. Que aí eles se reconheceram, se enxergaram. E aí aquilo que você disse no começo é fundamental. Né? Porque a partir desse momento de se enxergar, de se entender, de identificar onde está o problema. Ou qual é o problema, né? Que não é bem um lugar. Qual é o problema? Ah, identifiquei. Identifiquei o problema? Tudo bem. Aí sim dá para partir para a solução. Complicado é quando a gente não consegue nem mesmo identificar o problema. Está naquela arrogância ainda, achando que está acima de tudo. E não consegue identificar o problema. Ele vai apanhando, às vezes vai apanhando, e não entende por que está apanhando. Não entende a lição. E é assim mesmo. A espiritualidade trabalha dessa maneira. Vai te dar lá a prova. E o que eu chamei de apanhar é isso mesmo, né? A vivência, a prova, alguma coisa que vai te colocar numa situação desconfortável. Para você entender aonde você está, quem você é e poder suplantar aquilo ali. É feito só para a gente superar, mais nada, né? Não é feito, Deus não é sádico. Ah, vamos mandar ali uma prova difícil só porque eu quero. Não. Né? Proveito qual? Nenhum nisso, né? Se tem uma coisa que Deus preza, chama tempo. Tempo. A gente gosta de falar que tempo é a moeda divina. É a moeda divina. Não tem como. Já era. Vai passando. Cada segundo é um a menos. Né? As areias do tempo, né, da ampulheta simbolizam isso aí. Já era. Passa, acabou. Por isso que os espíritos, né, eles vivem nos alertando o seguinte: aproveita todas as oportunidades que você tiver para fazer alguma coisa. Se deixar, né, se ficar deixando passar, mais tarde o arrependimento é grande. É aquele arrependimento de eu poderia ter feito. Nem tentei fazer. Então aí a gente, né, nesse prisma, o ponto de partida para a gente melhorar alguma coisa é conhecimento de nós mesmos. É o famoso, bom e velhíssimo, né? Conhece a ti mesmo. É ali, ponto de partida. Saindo da caixa, de novo, né? Saindo da caixa. Não tem como a gente se conhecer. Porque ação a gente programa. Reação, não. Reação é um negócio diferente. Ação a gente pode planejar. A gente planeja agir de uma determinada forma e tudo mais, blá, 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 né? Por uma reação, uma coisa que você não esperava, chegando até você, ali você já, né, é um outro patamar. É uma outra vivência, é outro esquema.
Você é pego ali no contrapé. Ali você, opa, né? A gente meio que se entende, se conhece com isso também. Por isso que é tão importante, né, Diego, aquilo que a gente sempre costuma falar nos estudos, sobre orai e vigiai. A gente tem que estar em vigilância o tempo todo, né? Porque realmente acontecem situações desafiadoras o tempo todo. Se a gente realmente não estiver ali conectado, vigilante mesmo do que a gente está fazendo, das nossas atitudes, a gente se perde, né? É algo meio que natural, né? Dos seres humanos, Uhum. que não estão ali em estudo, não querem essa evolução espiritual. E isso é uma frase que a gente fala, acho que em todas as lições a gente toca nesse ponto, né? Sobre estar sempre vigilante nas nossas atitudes. Sim. É o tempo todo, porque a gente vive em duas dimensões, né? O tempo todo também. O contato é incessante. Muitas vezes é difícil saber o que é nosso, né? Pensamento ou não. Aí fica complicado. Por isso essa necessidade de estar sempre estudando, sempre trabalhando. Isso que a Vitória acabou de dizer. Então, Cristo ele fala textualmente, né? Se já identificaram fracos, devedores, endurecidos e não estão trabalhando para se fazerem fortes, né? Redimidos, dedicados e bons, revertendo esse polo negativo para positivo, e ele diz assim, em favor da obra geral de salvação. Olha só, né? Que é esse grande mecanismo, essa grande engrenagem divina de uma mão lavando a outra mesmo, também conhecido como fraternidade universal. Não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos o campo de lições da terra. Ou seja, cada um a sua responsabilidade, o seu quinhão de responsabilidade. Ninguém vai substituir ninguém. A responsabilidade é individual. Indivíduo. A gente chega sozinho aqui no mundo. Né? E carrega sozinho a bagagem que a gente conseguir aprender. Né? Dentro desse mecanismo que a gente falou, né? Dessa obra geral aí de salvação. Né? Não é porque eram apóstolos que eram, e fica muito constatado isso, né? Que era o suprassumo da humanidade. Eles já tinham um entendimento mais elevado que os demais, isso é fato, né? Jesus mesmo disse isso, mas fica muito claro que era gente como a gente, né? Era gente que estava aprendendo, que estava apanhando e tudo mais. E por falar em apanhar, né? O caminho aí do cristão da época era muito mais complicado que este agora. Os trabalhadores da primeira hora sofreram bem mais, né? Apanhavam mesmo. Ainda tem, em alguns lugares a gente ouve coisa desse tipo aí, mas agora é exceção da exceção, na época era a regra. E tem uma lição aqui do Caminho, Verdade e Vida, que é a 102. Ele fala assim, chama O Cristão e o Mundo. A lição de Marcos fala assim, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Emmanuel, ele é o espírito, né, dessa obra. É Chico, o médium, psicografia, e o Emmanuel é o espírito, né, sempre lá, o guia do Chico. Começa assim, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não é porque a gente vê alguém lidando bem com situações assim que para nós a gente talvez não conseguiria, né? Talvez não conseguisse, que aquilo ali foi fácil. É isso que o Emmanuel está falando. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Né? Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Ou seja, está no meio da muvuca, tanto faz. Nenhuma atenção merece. Né? Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Aí sim, começa a parada a ficar séria. Né? Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora,
os gestos mínimos com acentuada vigilância. Né? O pobre, aspirante ao título de discípulo do Senhor, ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e tal, né? Aqui fala que muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam, porque é um destaque complicado. É um destaque meio complicado. Comecei a falar e acabei não terminando, né? Tem gente que usa, por exemplo, essa experiência que os apóstolos trouxeram aqui para fazer o oposto, que é isso aqui, ó, desanimar, abandonar o serviço. Pô, mas eu tenho dificuldade nisso, eu sou nervoso e tal, eu não poderia falar para ninguém ter calma, então eu vou abandonar o serviço. Né? Mais fácil, né? Hã? É mais fácil. É bem Falar mais não. fácil. É bem mais fácil aqui. Sim. Aqui na Terra é bem mais fácil. Justamente por isso, né? Você está vivendo de acordo com o que a maioria quer, beleza. Tanto faz, é mais um só. Uhum. Começou a mudar, aí começam os rótulos, pô, tá muito bitolado, pô, mas só quer saber só quer saber disso agora. Tá? Quando a gente, na verdade, qualquer coisa que a gente põe muita energia e foca, surge esse tipo de comentário. É que, nesse caso, como se trata dessa grande obra de salvação, né, como obra geral de salvação, o agravante se chama dimensão espiritual mesmo. Tem muita gente interessada que isso aí não ande, não. Não vá para frente, não. Então, a gente vai ouvir sugestionamentos, ouvir intuitivamente, né? Sugestionamentos. E às vezes não intuitivamente. Às vezes alguém vai chegar e falar mesmo pra gente. Pode ser até inspirado, né, por esses, né, que não querem mesmo o avanço das ideias cristãs. Inspira lá, deu brecha, não está vigilante, né, e tudo mais, deu brecha, bum, chega na gente. E ainda cobra. Claro que vai ser em tom de cobrança. Vai falar, você não tem moral para fazer isso. Né? Você está aí, ó, tá na live aí, fala sobre Cristo, não sei o que, você não tem moral para falar sobre isso. Você ainda faz isso, aquilo, aquilo. Né? Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, pois é, faço mesmo. Não falei que não faço, né? A gente está no mesmo barco, né? Então vamos tentar, vamos tentando, né? Centro Espírita, Igreja Católica, Igreja Evangélica, terreiros, etc. Não são locais de pessoas perfeitas. Né? Tem que ficar muito claro. Todo mundo ali, né, tem a sua roupinha de doente e está lá uniformizado, como se estivesse no hospital, né? Como se estivesse ali no manicômiozinho. Todo mundo está uniformizado e procura de socorro. É basicamente isso. Só que, colocando a mão na massa, ou pelo menos tentando ali, né, colocar a mão na massa da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Essa é a diferença. E é isso, exatamente isso, que Cristo falou para a gente fazer. Né, Vitória? Sim. Exatamente isso. Ele Tudo fala. bem que ninguém é anjo. É, Tudo bem que a Terra não é lugar de anjo ainda. Mas não vai fazer nada? Né? E o esforço? E aí? Ninguém vai vir aqui substituir. E a frase de Jesus é: aprendizes do bem é caminho do Pai. Então é exatamente isso, né? Jesus sabe que nós somos, que estamos aqui em transformação, que erramos, que fazemos vários equívocos várias vezes na nossa vida, mas ele quer justamente a mão na massa, né? Ele não quer que a gente simplesmente fique esperando acontecer alguma coisa. A gente precisa identificar, que foi aquilo que a gente falou no começo, identificar onde a gente precisa melhorar e realmente correr atrás de fazer isso. Né? Sim. E é interessante que, mesmo no começo da coisa. Tá, uma coisa antes.
no livro Nosso Lar, né? Sempre, né? Nosso Lar. Não é sempre, mas assim, várias vezes Nosso Lar. Tem uma parte aqui, deixa eu ver que capítulo é esse. É o Precioso Aviso, é o capítulo 6, um dos primeiros do livro. Quando o André ainda estava lá sendo socorrido, né? Estava recuperando, o André Luiz, né? Recuperando e tudo mais. Vem lá o Lísias, salvo engano é o Lísias aqui. Quem que está falando aqui? Acho que é o Lísias mesmo. Clarencio, o ministro. Né? Clarencio fala para ele o seguinte: aprenda a não falar aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha só, que foi falado pelo André Luiz e que serve aqui e que serve para nós sempre. Que eles estavam entrando mesmo na vibe da lamentação, né? Estava entrando nessa vibe, que não serve. Que é oposta à vibe da atividade, do trabalho. É o caminho oposto, é o outro lado, 180 graus do outro lado. E Clarence nos recomenda e avisa. Isso denota enfermidade mental. Então, vigiar, em resumo, né? Vigiar esse tipo de pensamento. E os lábios, que tudo carrega energia. A gente está pensando em energia. A gente fala, a gente põe energia. Né? Tem um chakra específico aqui, laríngeo. Né? Aqui emana energia no ambiente, a gente joga. Não é isso? Uhum. Muito bem. Temos Flaira. Sim, trouxe uma música pra gente ouvir. Bom, a gente vai fazer um teste, né? Porque é a primeira vez que a gente vai colocar uma música ao vivo. Então, se tiver ruim pra ouvir, Diego, você me avisa que aí eu leio um trechinho só. Certo. Só antes da música, a André fez um comentário aqui, ó. Se formos esperar ser dignos do Cristo para trabalhar, nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. A gente não se testa, né? Não sai a campo, né? Fica só naquele plano ideal, né? Tinha que ser, tem que ser. Em vez de ter um pouco de humildade, falar, pô, ainda que eu não seja, não esteja nesse grau todo, eu ainda consigo fazer alguma coisa, né? Portanto eu vou. Mais ou menos assim. Né? Bora! As fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim, quero me curar. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vinha ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar a cama. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me digo da
vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura existe, não sei. Só sei que a busco, só sei que a busco curar de mim. Era isso. Escrevi aqui agora, ó, né? Flaira Ferro, não é isso? Isso. Flaira Me Ferro. curar de mim. Essa música, pessoal, depois, né, ouçam aí tranquilos e tudo. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir direitinho, né? Mas quer falar um pouquinho sobre essa música, Vitória? Então, quando eu já conhecia essa música, e aí na hora que eu estava estudando sobre a lição, ela me veio assim na cabeça. Eu fui escutar ela de novo e parece que casou muito, né? Que é exatamente o que a gente falou. Se a gente for esperar acontecer alguma coisa para a gente modificar nossas atitudes, isso nunca vai acontecer. Então, é realmente a gente olhar para dentro, olhar tudo aquilo que a gente faz de errado, que a gente acha que não está condizente com o que a gente acredita, e realmente ir atrás de mudar aquilo, né? Mudar aquelas atitudes, mudar aquela característica. E é realmente o título da música já fala tudo, né? De me curar de mim. Então é realmente olhar para si mesmo, fazer a tarefinha do autoconhecimento sempre, né? Se autoconhecer diariamente e ir correndo atrás de sempre ser uma pessoa melhor, para que a gente também continue nessa nossa tarefa aqui na Terra, né? De ajudar uns aos outros, de estar sempre um de mão dada com o outro, se ajudando, que eu acho que é o fundamental e o principal, né, que a gente veio fazer aqui. Sim, sim. Aí depois, pessoal, né, que vocês forem ouvir em casa, tranquilidade, percebam lá que interessante que é, né? Ela se rotula um monte de coisa. Sou corrupta, não sei o que, malandra, blá, 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 blá. E dói, dói, dói me expor assim, né? Mas se eu não tiver coragem, né? Como é que eu vou mudar? É mais ou menos assim. Se eu não tiver E coragem de reconhecer isso, como é que vou mudar? Como é que eu vou mudar? Assim, parece que foi o mesmo sentimento que os discípulos tiveram, né? De culpa, de realmente, nossa, eu sou tudo isso e o que é que eu tô fazendo, né? Parece que é exatamente o que os discípulos falaram no começo. É um sentimento de dor mesmo. Dor. Dor mesmo. Choraram, né? Beleza. Acho que por hoje é só, não é isso? Sim. Beleza. De minha parte também já esgotei o que tinha para dizer. Pessoal, então agradeço mais uma vez a companhia de todos, né, pela paciência, pela participação. Agradeço a Vitória, né, e já parabenizo aí pela coragem, né, pela iniciativa de estar aqui conosco, né, também não é fácil, né, Obrigada. entrar na live e tal, né, sei que no começo é complicado, mas enfim, com o tempo vai ficando mais tranquilo, estamos aqui. Muito obrigado pela parceria hoje, né? Obrigada Obrigado, a você. pessoal. Abraço para todo mundo. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.
Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau, tchau. Com Deus.